como a inteligência emocional pode ajudar você a bater as suas metas de vendas todos os meses. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o professor Regiano Vedovato e eu ajudo empresas e vendedores a bater suas metas de vendas todos os meses. Nós estamos na Maratona EDV, Maratona Executivos de Vendas, onde a gente se encontra todos os dias para conversar sobre um tema com o objetivo de ajudar você a bater as suas metas de vendas todos os meses, tá bom? Esse nosso bate-papo de hoje promete muito porque nós vamos falar sobre inteligência emocional para vendedores. Como a inteligência emocional pode ajudar você a bater as suas metas de vendas todos os meses. Você é empresário, você é dono de empresa, você que é vendedor, você que é vendedora, você que é empreendedor, você que está iniciando nesse segmento, nesse mundo, você que já é experiente nesse segmento. Como a inteligência emocional traz um fator determinante para que você consiga bater suas metas de vendas. Quero começar com uma frase do neurocientista Dr. Antônio Damasio, para mim, na minha opinião, um dos melhores e mais bem conceituados neurocientistas e pesquisadores do mundo, o português Antônio Damasio, onde ele tem uma frase que é fantástica, que ele fala o seguinte: somos máquinas de sentimentos que pensamos e não máquinas racionais que se emocionam. A emoção, ela faz parte da nossa vida, os sentimentos, ela faz parte da nossa vida, e a forma como você lida com tudo isso, a forma como você recebe esses estímulos, influencia diretamente na sua qualidade de vida e, no caso nosso, como nós estamos conversando, na sua performance na venda, nos seus resultados e principalmente da forma como você vai bater as suas metas todos os meses. Então a inteligência emocional, o controle das emoções, por assim dizer, a forma como você lida com tudo isso é determinante para o seu sucesso ou seu fracasso em vendas. E da maneira como o mundo está, no momento em que vivemos, na maneira como tudo ao nosso redor está acontecendo, cada vez mais isso se torna fundamental. Você saber conhecer as suas emoções, saber lidar com as suas emoções, entender as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros e principalmente respeitar as emoções dos outros. Tudo isso é fundamental para que você tenha sucesso, independente do teu segmento. Independente se é no segmento de vendas, independente se é no segmento empresarial, no segmento de administração, financeiro, independente de tudo isso. Inclusive, nós que estudamos neurociência, a gente sabe que a neurociência está presente no estudo das emoções, em tudo isso, o estudo do cérebro humano, em todos os segmentos do planeta, inclusive na economia, neuroeconomia, neuroliderança, neurovendas, neurobusiness e assim por diante. Então, isso é muito mais amplo do que todos nós temos conhecimento, e as pesquisas só vêm realmente numa velocidade muito grande. À medida que a tecnologia vai melhorando, as pesquisas também vão acelerando e a gente fica conhecendo de uma maneira muito mais prática do nosso dia a dia, conhecendo o cérebro humano, entendendo o comportamento humano e podendo colocar ele aos negócios para potencializar os nossos resultados, E quando a gente fala em neurobusiness, é justamente isso, utilizar os princípios da neurociência para potencializar os nossos negócios, tá bom? Nós vamos falar então de inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa aqui descrever as principais emoções, ou as emoções mais básicas, das quais a gente tem conhecimento. Eu gostaria que você agora, rapidamente aqui nos comentários, colocasse para mim, na sua opinião, quais que são as emoções básicas, as emoções mais comuns, mais conhecidas do ser humano. Coloque aí nos comentários para a gente poder continuar a nossa conversa. Olha só, a primeira emoção, as emoções primárias que nós chamamos, as básicas, das quais a gente estuda bastante, é a alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. São 5 emoções das quais a gente considera primárias, as básicas. Então, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Tá ok? Agora eu pergunto para vocês, eu quero que você mande também aqui nos comentários para mim, por favor, dessas emoções básicas das quais eu mencionei agora, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Qual que dá mais problema, que é a responsável ou uma das maiores responsáveis para você não conseguir atingir suas metas?
Qual delas é considerada uma das principais responsáveis por você não conseguir atingir suas metas todos os meses? E qual delas, se a gente utilizar de forma correta, é a que tem maior poder de potencializar os seus resultados, tá bom? São duas agora que eu quero separar dessas emoções básicas para a gente conversar um pouco mais nesse bate-papo de hoje. O medo realmente nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso nesse nosso bate-papo. E o medo é, sem sombra de dúvidas, claro que o medo não na sua essência, né, na sua forma, mas nós vamos conversar um pouquinho mais como isso age no seu cérebro, como isso te impede, quem sabe, dar um passo além, de conseguir, ou da forma como você reage a determinados estímulos, né? E também a raiva. A raiva, olha só, a raiva, entre todas essas 5 emoções básicas, é o sentimento, é a emoção, na verdade, é a emoção que, se você utilizar e canalizar ela de forma correta, se você canalizar, conseguir pegar a raiva e canalizar ela na forma positiva, é a emoção que mais te impulsiona em direção ao teu objetivo. É a emoção que consegue te levar a um nível acima. Como assim, professor? Do que você está falando? Olha só. Quando você tem o sentimento de raiva em alguma coisa, você consegue canalizar. Por exemplo, você não consegue bater ou você não consegue vender para um determinado cliente. Você quer muito vender para aquele cliente porque ele é muito importante. Você não consegue. Você pode ficar com raiva pejorativa, aquela raiva que te puxa para baixo, que te deixa mal, que você não consegue ir para frente. Ou você pode usar esse sentimento para potencializar essa raiva para o lado positivo. E é o que os profissionais de alta performance conseguem fazer com maestria. Ou seja, eles, não estou conseguindo vender? Não, agora fiquei com raiva, fiquei com ódio, fiquei com sangue nos olhos. Agora vou mudar a estratégia, vou fazer diferente, vou ser mais persistente e vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, quando você canaliza a raiva para o lado positivo, não tenha dúvidas que essa emoção consegue te levar a um nível diferente, um nível maior. E vamos que vamos lá. Certo, galera? Então, essas são as emoções básicas. Aí, vale aqui um parêntese muito interessante para a gente conversar e para a gente entender um pouquinho a diferença entre sentimento e emoção, tá bom? As duas coisas são muito importantes, as duas coisas são muito fortes, né, no nosso comportamento, mas é importante a gente entender rapidamente a diferença entre sentimento e emoção, justamente para a gente depois seguir aqui no nosso bate-papo e nós chegarmos no segundo estágio aqui da nossa conversa, e você conseguir entender como isso afeta diretamente seus resultados nas vendas, tá bom? Então, sentimento, ele é construído. Emoção, ele é parasimpático, sistema nervoso autônomo, ou seja, mais ou menos uma emoção, geralmente você não consegue controlar. Então, ela começa a dar alguns efeitos no seu corpo que você não consegue necessariamente controlar. Por exemplo, a sua boca fica seca, a sua pupila dilata, você começa a suar frio, suas mãos começam a suar, dá aquele frio na espinha, o coração bate mais forte, dá uma pequena arritmia. Isso tudo é emoção, é parasimpático, é sistema nervoso autônomo, ele funciona mesmo que você não queira. Mesmo que você tente controlar, às vezes é um pouco complicado você controlar uma emoção, dependendo do estágio dessa emoção e da força dessa emoção, dependendo da força do estímulo que você recebe, tá bom? E o sentimento, ele pode ser parasimpático, ele pode ser autônomo, mas na maioria das vezes ele é construído. Então é mais ou menos para vocês entenderem a diferença entre paixão e amor, tá bom? Quando as pessoas dizem assim, nossa, aquela pessoa, eu tenho uma paixão muito forte por aquilo que eu não consigo controlar. Sabe, quando eu vejo aquela pessoa, ou quando eu estou, tem gente que tem essa paixão pelo trabalho, por exemplo, quando eu estou no trabalho, nossa, eu fico acelerado, o meu coração dispara, eu fico eletrizado, ou seja, ele tem uma paixão muito forte, isso é paixão. O que é um sentimento? O sentimento é mais voltado ao amor, o amor é algo mais, quando você constrói esse sentimento ao longo do tempo, com admiração, com respeito, com admiração, aí você consegue, então, construir um sentimento. E esse sentimento, né, a diferença aqui, mais ou menos para vocês entenderem, a diferença entre sentimento e emoção. O que podemos fazer para conter essas emoções? Já vamos chegar lá, Darlan. Fica comigo aí, que já vamos chegar lá, não tenha dúvida. Então, para a gente entender um pouco mais sobre inteligência emocional, é importante trazer aqui o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman.
Daniel Goleman, nos seus estudos, né, ao qual ele apresentou, há quem diga que ele não é o pai da inteligência emocional, que esse termo já existia, esses estudos já existiam antes dele, mas ele pelo menos foi o quem publicou então toda essa pesquisa sobre inteligência emocional. E então a gente precisa dar os créditos a ele. Se você não leu ainda Inteligência Emocional de Daniel Goleman, aqui é um livro do qual eu recomendo e recomendo muito para você poder entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Lá ele apresenta alguns princípios, né? Através, na verdade, na linha de Salovey, que é um outro pesquisador, neurocientista, né? Na linha de Gardner, ele apresenta 5 princípios para que a pessoa seja considerada uma pessoa inteligente emocionalmente. 5 princípios que ele trabalha, tá bom? E aqui eu já vou começar a responder aos poucos da sua pergunta, certo? Então esses 5 princípios, eles são importantíssimos para você ser considerado uma pessoa inteligente emocionalmente, ok? E aí, logo aí à frente, você vai entender o quanto isso impacta nos seus negócios e nas suas vendas. O primeiro princípio que Salovey traz como considerar uma pessoa inteligente emocionalmente, ele se chama autoconsciência, autoconhecimento, conhecer a si próprio. Ou seja, conseguir identificar as emoções em você, em si próprio, no momento que elas ocorrem. Então, eu recebo um estímulo. Esse estímulo, eu preciso saber, aprender, ter autoconhecimento, saber identificar em que momento exato ou o quanto esse estímulo vai me afetar. Por quê? Porque eu preciso realmente reconhecer essas emoções em mim. Um exemplo, eu recebo um não de um cliente. Eu estou correndo para atingir a minha meta agora, últimos 2 dias. E eu estou contando com algumas vendas certas, ok? Eu recebo um não do cliente, do qual eu contava praticamente certa essa venda. Qual é a reação que esse estímulo dá em mim? Qual é a emoção que isso dá? Tristeza, raiva, decepção? O que isso causa em mim? Outro exemplo, eu tenho um cliente que é muito difícil de lidar, um cliente extremamente dominante, prepotente, arrogante, um cara que agride, que xinga, que maltrata, que fala mal do meu produto, que fala mal de mim. Eu recebo esse estímulo, eu sei que eu preciso ir lá visitar esse cliente, porque chegou o dia de eu visitar. Como eu me sinto? Qual é a emoção que isso causa em mim? Saber que amanhã eu preciso ir lá conversar com esse cliente. Então o primeiro domínio é você se autoconhecer, ou conhecer a si próprio, exatamente, conseguir identificar quais as emoções, em que momento essas emoções ocorrem em você. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto que ele trabalha, lidar com as próprias emoções. Então, primeiro é eu identificar. Segundo, como é que eu lido com essas emoções? Certo? Eu perdi uma venda importantíssima. Eu fiquei triste. Isso é normal. Até porque se você não sentir por uma venda importante perdida, talvez você já não está mais tendo aquele prazer, né? Aquele tesão, vamos dizer assim, de trabalhar com vendas. E você precisa rever os seus valores, quem sabe, né? Ou retomar aí os seus valores, como a gente fala, rever os seus valores, reestudar isso, realinhar os seus valores. Que em alguns momentos da vida a gente precisa fazer isso justamente para a gente voltar a ter aquela garra, aquele propósito de fazer aquilo que a gente faz. Mas imaginamos, nós perdemos uma venda importante, uma venda que nós contávamos como certa para atingir a nossa meta. Eu fiquei triste, fiquei muitas vezes decepcionado, com raiva. Quanto tempo eu vou realmente remoer essa emoção dentro de mim? Quanto tempo eu vou demorar para assimilar essa emoção, essa tristeza, essa raiva? Quanto tempo eu vou demorar para mudar o meu comportamento novamente? Quanto tempo eu vou deixar de ficar triste? Esse é um problema muito sério, que atinge diretamente o resultado de venda. O que a gente percebe normalmente? Quando a gente recebe um estímulo negativo, ou de um cliente que desistiu de uma venda que já estava realizada, que você batalhou tanto para conquistar aquela venda, ou também quando você conta com uma venda praticamente certa para atingir os teus objetivos e aquela venda não acontece, o que a gente percebe? É que os vendedores, de maneira geral, demoram muito tempo ruminando aquela emoção,
ruminando aquele problema, aquela tristeza, aquela angústia, aquela melancolia, e demoram muito tempo para focar novamente sua energia positiva no objetivo que ele precisa. E isso impacta diretamente no seu resultado. Tem gente que os profissionais de alta performance e que são considerados inteligentes emocionalmente, eles são muito rápidos. Eles ficam tristes sim, eles sabem que isso causa frustração, eles ficam com raiva, mas normalmente eles não ficam muito tempo lá, não, se lamentando. Eles já sabem que no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, ele já precisa estar de pé novamente para você poder enfrentar de frente tudo isso, tá ok? E sempre com uma energia positiva e uma emoção positiva em relação, um sentimento positivo em relação àquilo que você precisa fazer, certo? Então vamos lá. Terceiro ponto. Então o primeiro ponto é você conhecer a si próprio, conhecer as próprias emoções, saber identificar elas, né, no momento que elas ocorrem em você. Segundo, saber lidar com elas. Terceiro, motivar-se. Motivar-se é o terceiro ponto. Motivar-se. Aqui a gente poderia usar o termo automotivação, certo? Mas aí, motivar-se e automotivação me parece que é redundante, porque quando você diz assim, motivar-se, motivação, você ter um motivo para a ação. Então, quando você fala automotivação, me passa a sensação, posso estar errado, que é um pouco redundante, né? Ou seja, eu me automotivar, eu me ter um motivo para se motivar. Então, a motivação, a pessoa que é considerada inteligente emocionalmente, ele não precisa que a todo momento alguém fique ali no seu ouvido, vamos lá, você precisa bater sua meta, você precisa atingir o objetivo, vamos lá, força, garra, determinação, vamos para cima. Não, por quê? Porque ele tem os objetivos dele. Ele sabe exatamente, ele entende como ele funciona, quais que são os estímulos que ele recebe, a forma como ele reage àqueles estímulos, ele sabe lidar com essas emoções e ele simplesmente sabe onde ele quer chegar. Então ele não precisa a todo momento. Claro que um incentivo externo, né, uma campanha, uma premiação, tudo isso ajuda e ajuda um monte. Mas ele sabe que ele não precisa a todo momento alguém estar aí no ouvido dele para ele poder atingir as suas metas, porque ele tem isso muito claro. Então o dia que não foi tão bom, ele sabe que no dia seguinte ele vai reverter essa situação. Uma semana que não foi tão boa, ele sabe que na semana seguinte ele vai batalhar mais e ele vai reverter essa situação. Então, motivar-se é um dos princípios também da inteligência emocional. Você não precisar esperar sempre que alguém esteja a todo momento te incentivando, te motivando de forma externa, de forma extrínseca, para você conseguir atingir os seus objetivos. A pessoa que é considerada inteligente emocionalmente, ela se motiva por motivos intrínsecos e não extrínsecos, ou seja, de motivos internos e não de motivos externos, tá bom? Sempre focando naquilo que ele controla, obviamente. Nós já falamos bastante sobre isso na noite de ontem, aqui no nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Quarto domínio para você ter inteligência emocional. Quarto, empatia, galera. Empatia. E o que é empatia? Empatia é você, então, reconhecer e respeitar as emoções dos outros. O Pedro Calabres, que é um neurocientista brasileiro que eu adoro muito, e ele fala uma coisa legal, assim, ele explica a empatia de uma forma diferente, né? Porque quando você pergunta para as pessoas, para você, o que significa ser empático? O que as pessoas respondem? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Gente, se você se colocar, e o Pedro Calabres explica isso de uma forma formidável. Se você não conhece o Pedro Calabres, pode seguir ele nas redes sociais. Ele tem o canal Neurovox, que tem mais de 1 milhão de seguidores. O cara é um fenômeno. É neurocientista brasileiro, um cara muito bom. Ele diz o seguinte, olha, quando você fala que empatia é se colocar no lugar do outro apenas, é você pensando, é a sua cabeça pensando no lugar do outro. Então, qual que é a mudança efetivamente que isso ocorre? Você nunca vai conseguir, de maneira efetiva, entender o que o outro está passando, quando o fato de você se coloca apenas no lugar do outro. Porque não tem como. Para você entender exatamente o que a pessoa está passando naquele momento, teria que ter ligações, sinapses, ligações nervosas entre o cérebro dessa pessoa e o seu cérebro.
E isso é humanamente impossível. Então, não, empatia é simplesmente me colocar no lugar do outro, é tentar entender. Você não vai entender, nunca na essência, o que exatamente a outra pessoa está sentindo. Mas professor, eu já passei por isso. Professor, eu já fali minha empresa, eu já sei o que é. Não, você não sabe. Foi um outro momento, outra situação. Você não tem condições fisiológicas de saber exatamente o que está acontecendo com a outra pessoa. Então, o que é empatia, professor? Empatia é você identificar, entender, mas principalmente respeitar as emoções dos outros. E isso é muito importante no processo comercial, porque nós temos lá do outro lado, nós lidamos com pessoas. Quem que toma a decisão de compra? Um ser humano. E esse ser humano, ele possui seus problemas, ele possui as suas emoções, ele possui os seus sentimentos. E nós precisamos ser o mais sensível possível para a gente poder identificar as emoções dessas pessoas e respeitar as emoções dessas pessoas. Porque vai ter dias que o seu cliente, não está bem, vai ter dia que o seu cliente está triste, vai ter dia que o seu cliente está com raiva, vai ter dias que o seu cliente está com medo de investir. E você, como um profissional inteligente emocionalmente, você precisa aprender a identificar e a respeitar. Professor, mas isso quer dizer então que se eu encontrar lá um cliente que está com medo de investir, eu tenho que aceitar esse medo? Não necessariamente, mas você precisa respeitar isso. Você precisa realmente considerar a possibilidade que o seu cliente não está emocionalmente bem naquele momento. E isso acontece muito na prática. Eu já acompanhei vendedores, por exemplo, que eu já acompanhei, às vezes quando a gente faz mentoria ou consultoria, geralmente quando faz consultoria acaba saindo com alguns vendedores para entender como eles trabalham na prática, e inúmeras vezes o vendedor não conseguiu entender que aquele não era o momento para falar com o cliente, aquele não era o local, o cliente não estava nada bem, não estava emocionalmente bem, estava resolvendo problemas danados, estava enfrentando problemas com a equipe, estava problemas na empresa, tinha fiscalização e o vendedor ali insistindo porque queria mostrar, porque precisava mostrar, porque tinha marcado a visita, porque precisava vender, porque precisava atingir a meta. Gente, olha só. Quando a gente fala inteligência emocional para você bater as metas, é exatamente dessa forma. Poxa vida, se você precisa bater suas metas, mas você está percebendo que aquele não é o momento ideal, o cliente pode até ter que comprar, né? Mas não estando bem. Ele pode ter que comprar, mas pode ter certeza absoluta. Escreva isso aí. Se você tem um papel e uma caneta, escreva isso aí. E você me cobra depois. O ticket que ele vai comprar, o valor que ele vai comprar quando ele não está bem, é muito menor do que quando ele está bem. Aí você pode dizer assim, mas professor, mas daí como eu vou identificar? Vou esperar então só quando meu cliente está bem para visitar? Não. O fato não é questão de você esperar só quando ele está bem. O fato é você respeitar o momento. E você se solidarizar, você mostrar para o cliente que você está percebendo que ele não está no momento legal. Mostre prestativo, tente ajudar, pergunte para o cliente se você pode ajudar de alguma forma. Eu tenho vendedores que eu conheço, por exemplo, que quando chega no momento desse, ele pega lá uma roupa lá de atendimento, um jaleco, alguma coisa, e vai lá pro balcão ajudar a atender alguns minutos para dar uma força pro cliente. Eu falava agora essa semana para um cliente meu, um aluno meu, ele disse assim, mas professor, eu chego lá na hora que o cliente está ordenhando, daí eu fico meio sem jeito. Cara, se o cliente está estressado, está no momento crucial, pega o jaleco, põe o macacão, vai ajudar ele lá 15 minutos, fazer a ordenha se for o caso. Quantas vezes eu fiz isso, galera? Quando eu vendia rações para suínos, eu comecei minha vida profissional vendendo ração para suínos. Quantas vezes eu chegava na propriedade para vender a ração, e o produtor estava fazendo ração, eu botava a roupa e ia ajudar ele a fazer ração. Muitas vezes ele estava lá dentro da pocilga, eu botava o meu jaleco e ia lá ajudar ele a tratar os porcos, justamente para poder ter aquele momento, conversar com a pessoa. Então, inteligência emocional, empatia, é justamente você respeitar a emoção do outro. E isso, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, isso, infelizmente, está muito em baixa ultimamente, principalmente com o advento das redes sociais, tá? E a gente percebe uma infinidade de coisas que acontecem, que as pessoas não respeitam as emoções dos outros, não respeitam realmente e querem falar de empatia, querem falar de um monte de coisa que não sabem nem exatamente o que estão conversando. Mas vamos que vamos. E por último então, galera,
O quinto e último domínio que você precisa ter para ser considerado uma pessoa inteligente emocionalmente é lidar com os relacionamentos, tá bom? Lidar com os relacionamentos. Ou seja, se eu sei identificar as emoções em mim, se eu sei lidar com as minhas próprias emoções, se eu sei respeitar e identificar as emoções dos outros, se eu consigo me motivar ou motivar-se, ok? Como eu uso tudo isso para melhorar os meus relacionamentos? Como uso tudo isso? Gente, vendas é o que você faz com o teu conhecimento, com o teu tempo e com os teus relacionamentos. Faz sentido tudo isso para vocês? Coloca aqui para mim, faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês? Vendas é o que você faz, é a soma do que você faz com o seu tempo, com o seu conhecimento e com os seus relacionamentos. Se você fizer isso de uma forma inteligente, você consegue ter resultados estrondosos, assim como muita gente consegue ter. Tanto que se fala da humanização no atendimento por meio digital. Exatamente. E no momento onde parece que tudo é digital, entender de gente é um grande diferencial, tá bom? Onde parece que tudo está indo para o lado da tecnologia, inteligência artificial, blá, 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 blá. Entender de gente e lidar com pessoas, pode ter certeza, é um grande diferencial. E vai fazer muita diferença também depois da pandemia. Porque a parte emocional das pessoas está sendo muito afetada com tudo isso, esse isolamento que as pessoas estão vivendo, e pode ter certeza absoluta que se você entender de gente e lidar com pessoas da forma como tem que lidar da parte emocional, você vai sair na frente aí de muitas pessoas. Vai ser um diferencial muito grande, tá bom? Então, olha lá, só revisando rapidinho então. Primeiro, você identificar nas suas próprias emoções, no momento que ela ocorre, quando você fica triste, quando você fica alegre, quando você fica feliz, quando você fica com medo, com raiva. A felicidade também é algo que a gente percebe nos vendedores, né? Oh, nossa, fiz uma venda muito boa e tal. E tem gente que se anima tanto, principalmente se essa venda é no início do mês, né? Se anima tanto, fica tão alegre, tão feliz, que esquece que tem que voltar a trabalhar. E ela também fica remoendo aquela felicidade por um tempo muito longo e não consegue, e perde o foco totalmente naquilo que ele precisa, né? Ele mal percebe que o mês ainda está iniciando, que ele precisa ainda trabalhar muito para ele conseguir atingir a meta. Então, tanto a tristeza, a raiva, o medo, a felicidade, quando elas são exageradas, né? Ou seja, quando elas não são equilibradas, ela pode sim atrapalhar você a atingir as suas metas, tá bom? Olha só. E pôr as emoções a serviço de uma meta, galera, pôr as emoções a serviço realmente de um número, de uma meta, algo a ser alcançado, um objetivo, ela é essencial para que você tenha atenção, criatividade e automotivação. Vou repetir. Você colocar as emoções a serviço de uma meta, a um objetivo a ser atingido, a um número a ser alcançado, certo? A uma conquista. Isso vai fazer com que ela é essencial para que você tenha mais atenção naquilo que você está fazendo, que você tenha criatividade e que você tenha automotivação. Então, não é o Regiano que está falando isso, é Daniel Goleman, é neurociência, é Antônio Damasio, é Salovey, então são pesquisas que comprovam isso. Então, de uma vez por todas, não tenha medo de meta. A meta, ela ajuda você a ter atenção, ter mais criatividade e automotivação. Por isso que a gente trabalha aqui, né? Ajuda você a bater as suas metas de vendas todos os meses. Porque a meta realmente é o que nos guia, é o que nos traz uma direção, um norte, um caminho, e aonde a gente quer chegar. E aí, obviamente, você fazendo da forma correta, você consegue realizar todos os seus sonhos e principalmente, né, realizar os sonhos das pessoas às quais você ama, tá bom? E olha só, sequestros emocionais, explosões emocionais são sequestros emocionais. E tem uma figura aí que ela é muito importante para tudo isso, né? Que é a amígdala. A amígdala são duas, ela vem do grego, né? De amêndoas, né? Que amêndoa, são duas amígdalas que a gente tem no cérebro, abaixo do anel límbico, que ela se posiciona uma a cada lado do cérebro, que ela é responsável por alguns sequestros neurais. E aí, o que a gente percebe? Toda vez que tem uma explosão emocional, quando você reage de uma forma muito forte a um determinado estímulo, a gente percebe que houve aí uma ação da amígdala, tá bom?
A amígdala ela é especialista nisso, ela é especialista em explosões emocionais, nas questões emocionais. Ela atua como um depósito de memória emocional, a amígdala, no cérebro da gente. As lágrimas, por exemplo, que é um sinal exclusivo de emoção do ser humano, outros animais até lacrimejam, né, mas não da forma emocional como o ser humano. As lágrimas, por exemplo, ela é produzida através do estímulo da amígdala. Então, olha só a força que isso tem e quanto que isso é forte no cérebro, tá bom? Então, dependendo do estímulo que você recebe, por exemplo, quando um cliente ele é muito agressivo com você, quando uma pessoa é muito agressiva com você, o que faz você reagir antes de você pensar? E de repente você reage, tem uma reação. Algumas pessoas mais explosiva, né? Tem gente que quando se sente ameaçado reage de forma explosiva, tem outras pessoas que quando se sente ameaçada acaba ficando mais introspectiva, ou seja, tenta fugir, se esconder, porque ela se sente ameaçada, incomodada com aquela situação, né? Mas muitas vezes a gente toma essa atitude antes mesmo de pensar. Então, muito provavelmente, nesses momentos, quando o cliente joga uma conversa para você, um exemplo é muito simples. Quando o cliente fala que o teu preço é muito caro, fala que o teu produto, o teu serviço não vale aquilo que você está pedindo. Geralmente a gente tem um estímulo naquele momento, em alguns momentos, um estímulo desproporcional àquela situação. E você faz alguma coisa, algum comportamento, você toma uma atitude, que é que eu falei aquilo para a pessoa? Por que eu falei isso para o meu cliente? E aí você fica remoendo aquilo. Muito provavelmente isso foi um estímulo da sua amígdala. Foi um mecanismo de defesa da sua amígdala. Os sinais sensoriais, eles entram pelos olhos e pelos ouvidos e eles vão para o tálamo sensorial, e eles têm uma ligação, uma sinapse direto, uma só sinapse direto para a amígdala. E aí, esse é o caminho número 1 que ele recebe. E ela tem esse poder de sequestrar o cérebro, sequestrar as emoções. Aí só depois vai a segunda sinapse, o segundo caminho, que vai para o neocórtex, que é a parte da lógica, do pensamento, do pensar, né? Da estratégia. Muitas vezes ela até demora para entender o que está acontecendo. E você já reagiu, já tomou aquela atitude que você não queria, já respondeu aquilo que não devia para as pessoas, para o seu cliente, e você pensa assim, pô, não deveria ter falado isso. Agora criei um atrito, criei uma confusão, falei uma coisa que não devia, o meu cliente não gostou, e aí, quem sabe, não consegui fechar aquela venda que eu queria e precisava tanto. Depois você começa aí, de forma mais calma, né? Raciocinar sobre aquela reação que você teve. Muito possivelmente isso é culpa da tua amígdala. A amígdala ela tem esse poder de sequestrar as emoções. E é muito simples. Antigamente nossas avós falavam assim, tá com raiva? Conta até 10, não era isso? Não era muito comum? Conta até 10 que passa. Hoje a neurociência prova por que contar até 10 tende a passar a sua raiva. Porque a amígdala, ela demora exatamente, quando ela recebe esse estímulo que ela faz, esse sequestro emocional, ela demora de 7 a 15 segundos para liberar os neurotransmissores justamente para a parte do neocórtex, a parte pensante do cérebro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquele ditado que as nossas avós usavam lá na época faz sentido. Se você está com raiva, conte até 10. Se continuar a raiva, conte novamente até 10, que possivelmente a tua amígdala vai liberar as emoções para o seu córtex frontal e você vai conseguir racionalizar melhor aquela emoção, tá bom, galera? Olha só, isso quer dizer o quê? Que a sua amígdala normalmente domina as suas emoções e ela dá uma resposta ao estímulo muito antes do que o seu cérebro pensante. E muitas vezes esse estímulo, essa resposta não necessariamente é a resposta que você deveria dar naquele momento e principalmente pode criar alguns atritos que vão impossibilitar de você fechar negócio naquele momento, tá bom? Inteligência emocional. Como a inteligência emocional pode ajudar você a bater as suas metas de vendas todos os meses. Se você acredita que isso realmente pode fazer a diferença no seu negócio, coloque coraçãozinho aí, coraçãozinho, manda um joinha pra gente saber que se realmente ajudou de alguma forma toda essa conversa, conseguir responder aquela sua pergunta inicial de como então encarar, como enfrentar essa situação das emoções, né? Como lidar com tudo isso. Gente,
O objetivo desse bate-papo de hoje é trazer para vocês um assunto importantíssimo que vai além do processo comercial, da técnica de venda, da meta em si. Por quê? Porque se você realmente não trabalhar a sua inteligência emocional, não trabalhar as suas emoções, não aprender a lidar com as emoções das outras pessoas, independente de qual é o seu canal de venda, independente qual, se você trabalha no marketing digital, se você trabalha pelo WhatsApp, pelo telefone, tudo isso faz parte do processo comercial, mas lá na ponta do processo você precisa lembrar que existe uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano é que toma a decisão de compra. E essa pessoa, ela possui suas emoções, seus sentimentos, as suas reações. Ela reage aos estímulos de uma forma normal, ou às vezes, dependendo do dia, de uma forma muito desproporcional, dependendo de como estão as emoções dela naquele dia, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus até o topo, porque é lá que nós vamos encontrar.